Bom dia! Como vai você hoje? Esse é o nosso Conversa com Ela. Hoje, aprendendo a fazer um Conversa com Ela diferente. Hoje nós temos a nossa querida amiga Ellen Ribeiro aqui conosco, mas antes dela se apresentar, eu vou me apresentar e vou dizer para as pessoas que têm deficiência visual como é que eu sou, quem eu sou, como é que está o meu cenário aqui nesse momento. Acabei de aprender assim que a gente faz inclusão, certo, Ellen? Certo, isso aí. Então, eu sou a Graciane Volotão, pedagoga, professora supervisora no município de São Gonçalo e no município de Armação dos Búzios. Atualmente, estou permutada no município de Itaboraí, professora supervisora. Eu tenho meu cabelo um pouquinho preto, um pouquinho louro, médio, uso óculos grande. Tenho no meu cenário aqui livros atrás, uma estante com livros atrás. O que mais que eu posso falar aqui, Ellen? Foi tudo? É isso aí. É isso. É assim isso. O cenário que eu estou hoje. Bem, isso. Eu tenho uma convidada muito linda que eu amo demais, que é minha amiga Ellen Ribeiro. Apresenta aí, Ellen. Bom, eu sou a professora Ellen Silvia Ribeiro, né? O meu cenário é uma parede branca com a árvore da felicidade atrás, que eu ganhei na formatura de um dos cursos do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, lá de Maricá, de uma das turmas. Quem estiver assistindo vai reconhecer que ela foi crescendo, Graciane. E eu tô loura, né? Já fui morena, estou loura, porque eu faço luzes no cabelo. Estou com uma blusa azul, com os detalhes em branco. E eu sou professora, fonoaudióloga, né, especialista no atendimento educacional especializado, em formação de professores nessa área. Sou também especialista em saúde mental, desenvolvimento da infância e da adolescência. Sou especialista em gestão e gerenciamento para EAD, né, educação à distância. E, atualmente, eu estou como gerente de inclusão educacional no município de Maricá. Eu sou concursada em São Gonçalo e estou permutada para Maricá para assumir o desafio, né, de estar à frente desse trabalho de inclusão no nosso município de Maricá, que eu amo. Ellen, fala então que nós temos duas intérpretes, não é isso? Aqui presentes. Isso. E então a nossa tela está dividida em 4, não é isso? Isso, a tela dividida em 4, onde tem acima de mim está a Jéssica, certo? A Jéssica tem o cabelo escuro, está com blusa preta, o fundo da parede dela parece uma cortina, né, Jéssica? Branca. E a Giane está à minha direita, à minha esquerda. Só que a Giane agora saiu, acho que, da tela aqui. Quando ela voltar, eu vou descrever, que eu já não lembro mais se ela está de preto. Acho que sim, está de preto. A Giane é uma mulher linda, ela tem os cabelos pretos, acho que está bem curtinho o cabelo da Giane agora, porque a Giane estava com o cabelo maiorzinho, está curto o cabelo dela, né? Ela é negra e magra, esbelta, faz um trabalho lindíssimo lá na rede de Maricá, porque ela é uma das professoras dos cursos que a gente tem lá de Libras. A Jéssica, ela está com um projeto numa escola lá em Maricá, na escola Carlos Magno, onde ela ensina Libras para todas as turmas de lá da escola, na aula diversificada. E está sendo um sucesso. Que legal, que bacana. Muito bacana. Então, para quem está chegando agora, a gente tem aqui já bastante gente aqui dando bom dia, já vou ler o nome das pessoas, mas só para localizar, nós estamos no Conversa com Ela, hoje especial, nossa amiga Ellen Ribeiro, Silvia Ribeiro, e ela nos apresenta um modo diferente de fazer essa live devido à bandeira que ela traz consigo, que é a inclusão, a educação especial, a inclusão de todas as pessoas. Então, por isso, a gente está descrevendo como é que é o nosso cenário, quem está aqui, como é que a gente está organizado, para poder as pessoas que têm deficiência visual saber como é que se localizar, de como é que a gente está nesse cenário. É isso, Ellen? Me corrigindo, né?
Porque, assim, como é uma experiência nova, a gente fica, assim, com receio de falar, a gente não sabe como falar. Então, é bom que... Acho que Jane está retornando. Jane, é bom que a gente esclareça. Bem, Ellen já se apresentou, já falou que é especialista e tudo, mas eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais da Ellen, e é essa a proposta que eu faço agora para ela. Ellen, eu queria que você contasse, assim, primeiro eu quero dizer que eu tenho uma profunda admiração por você, né, e eu quero deixar isso registrado. Você me ensina muito, ensinou e me ensina muito, então eu tenho um carinho muito especial por você. Admiro muito o seu trabalho, a competência que você leva a sua vida e seu trabalho, tá? Todo o seu empenho, toda a sua dedicação. Então, eu quero que você conte como é que a gente se conheceu e um pouquinho da nossa história no município de São Gonçalo. Você pode contar isso pra gente? Posso sim, com o maior prazer. Bom, eu sou concursada em São Gonçalo, entrei em 2012, né? E fui... como eu fiz o concurso para professora de apoio, lá tem DOC 2, como professora de apoio, e eu fui buscar uma escola para mim, porque eu trabalhava já na FATEC, né, eu passei no concurso da FATEC na época e da São Gonçalo. E, na época, a gente tinha como coordenador o professor Beethoven, uma pessoa também muito experiente na área, né? Fez um trabalho lindíssimo em São Gonçalo. E eu fui solicitar uma escola à noite, porque eu precisava da carga horária ou vertical ou à noite, por conta do meu outro trabalho na FATEC, que foi uma experiência lindíssima também, que eu tive. Graças a Deus eu consegui, acho que eu perpassei por todas as modalidades de ensino para poder hoje entender, né, e estar à frente, né, da gestão lá em Maricá. E o Beethoven me ofereceu na época, aí a Ângela, que é a professora nossa também da rede, acho que até deve estar assistindo, pode assistir, ela me conseguiu uma escola que eu ficasse na sala de recursos, porque o concurso dava direito a você também atuar na sala de recursos. Como eu tinha formação do AE, né, a gente conseguiu uma escola no Galo Branco, que é o CEP, né, e eu fui para lá, atuei como professora de sala de recursos. Por conta de falta de professor, eu também ficava na sala de aula em alguns momentos para cobrir professor. Aí a diretora também me ofereceu para ser orientadora pedagógica, aí eu substituí uma orientadora que ficou doente, eu fiquei também um período como orientadora pedagógica. E o professor Beethoven precisou sair e me convidou para estar, né, no lugar dele, na coordenação de educação especial. Fui recebida um pouco assustada, né, Graciane? Porque as pessoas não me conheciam, de onde veio essa pessoa, e ninguém me conhecia. Eu não conhecia ninguém, eu só conhecia a Raquel, que hoje está comigo também em Maricá. A Raquel fazia parte da equipe do Beethoven, inclusive fui eu que indiquei a Raquel para estar com o Beethoven. Ele já vinha me chamado na época, eu falei, não, agora eu não posso assumir esse compromisso. Aí eu assumi no dia 1º de abril, em Maricá, em São Gonçalo, e lá eu conheci a equipe, né, que era a secretária Vanelli, a Graciane estava como subsecretária. Graciane teve que seguir todos os protocolos, mas teve muito carinho em me receber. Depois nós conversamos e ela foi me pontuando e falou, Ellen, vamos devagar, eu vou te ajudar. E a gente eu fiquei 10 meses, né, ali, não foi muito tempo, mas como eu tenho foco muito na formação, e eu não tinha equipe, era só eu e Raquel estava grávida, né? Julinha na barriga. Isso. Né? E era só eu e Raquel. Então, assim, quando eu cheguei, a gente tinha uma mesa, assim, um bolo, assim, de Ministério Público para responder. E eu falei assim, Raquel, primeiro vamos responder esse Ministério Público todo aqui. Mas, amiga, eu falei, vamos fazer isso porque a gente precisa prestar contas e daqui a pouco vai começar, né, a acumular muito. A gente foi respondendo. E nesses 10 meses, eu lutei para que a gente tivesse formação, continuasse a formação, porque em 2013, 2014, o professor Beethoven me pediu que eu fizesse formações para os professores da rede. Então, eu já estava atuando como formadora na rede.
A gente oferecia o curso de deficiência intelectual, de transtorno de espectro autista, e depois a gente veio com o curso de atendimento educacional especializado, né? E fui fazendo formação. Quando eu assumi a coordenação, a gente estava com um processo meio difícil e não conseguia continuar com os cursos, por uma questão lá burocrática. E eu lembro que eu falei, Graciana, a gente precisa formar, porque a gente não tem equipe, né? Mesmo que tivesse, eu acho que sempre, quando eu trabalhei em Niterói, né, porque foi o primeiro município que eu trabalhei nessa área, eu sempre pensei, a gente precisa formar os professores. Porque quando a gente recebe um aluno com deficiência, infelizmente, alguns professores ainda têm muito medo. Eles se acham incapazes de atender a pessoa com deficiência, né? Então, assim, em São Gonçalo, eu foquei nisso. Eu falei, a única carta que eu tenho na manga agora é continuar com esses cursos. E a gente conseguiu correr contra o tempo, com muito sacrifício, eu lembro. Demorou muito para começar. E a gente deu continuidade nos cursos e fiz muita reunião e formação com os professores de apoio na época. Na época, eu perdi todos os professores de apoio, eu lembro disso, porque o contrato havia terminado. A gente teve uma luta muito grande e era a mãe me ligando. Eu lembro que a professora Vanelli uma vez nunca me esqueço disso, né? E ela não conhecia muito o meu trabalho, ela falou assim, me ligou, falou assim, Ellen, você está sabendo desse caso aqui? Gente, São Gonçalo é imenso, não é igual Maricá, né? E eu falei assim, sei, conheço. Ela, já sabe? Eu falei, sei. Eu estou tentando resolver. Porque o que era? Era falta de professor de apoio, sempre é isso. Né? E eu tentava. Teve uma mãe, uma vez, que a gente perdeu uma professora de apoio que faleceu. A mãe foi entrando na secretaria pedindo que eu trouxesse a pessoa de volta, a pessoa tinha falecido. Olha isso, eu passei muita loucura em São Gonçalo em pouco tempo. Então, assim, tem muita história para contar, foi muito aprendizado, apesar de 10 meses, foram 10 meses intensos. Explica por que foram 10 meses. Por que foram 10 meses? Porque terminou o governo, né? Isso. E a gente teve que sair. Chegou no finalzinho, né? Eu cheguei no último ano, né? Aí eu precisei sair. Mas, assim, e a Graciana é muito intensa também. Então, era para ontem, vamos lá, fazendo. Eu ficava até a tarde da noite na secretaria, né? Fazendo os documentos, né? A gente ficava, né? Mas foi um trabalho que eu acho que eu plantei a sementinha, sabe, Graciana? Hoje eu tenho várias amigas ali, professoras, né? Que até hoje me seguem, me pedem ajuda, me pedem orientação. Os professores de sala de recursos, alguns professores de apoio da Rede São Gonçalo, a gente fez, por ter esse contato, né? Nas reuniões, eu fiz questão de fazer muitas reuniões, você deve lembrar disso, com as orientadoras educacionais, pedagógicas, para que eles entendessem. A gente começou a fazer um monte de formação também juntas, né? As coordenações integradas, isso deu um up também na rede. Então, assim, eu plantei a sementinha em São Gonçalo, e acredito mesmo, que se a gente quiser, a gente muda a situação que hoje se encontra, que eu peço, assim, as pessoas me ligam às vezes, me mandam mensagem pedindo tanta ajuda e chorando e reclamando da situação que hoje está, principalmente na área da educação inclusiva, né? Mas eu acredito, eu me emociono porque, assim, eu sei o quanto foi a luta em São Gonçalo, quanto a gente buscou, sabe, quanto a gente tentou. E eu sei que deu certo, porque quem está lá hoje, os professores de sala de recursos, elas se mantiveram fortes. Eu pedi para elas, eu falei assim, olha, vocês precisam continuar, porque quem vai caminhar, quem vai dar continuidade nesse trabalho, são os professores de sala de recursos. Então, eu pedi que elas ficassem firmes e continuassem o trabalho, porque, Graciano, a gente só é reconhecida se a gente fizer o trabalho. É através do nosso trabalho. É o nosso trabalho, isso aí. Né? Ficar... Isso. Eu queria pontuar algumas coisas aí que você falou em relação à questão da contratação, né? Você chegou nesses 10 últimos meses de governo e a gente estava num processo muito dolorido, porque a gente não tinha conseguido ainda a realização do concurso, né? A gente estava conseguimos nesse período, nesses 10 meses que você entrou, a gente conseguiu o concurso, uma barreira enorme administrativa, uma barreira enorme jurídica também,
porque a gente estava com uma contratação, renovando uma contratação que não podia ter sido renovada, então foi uma batalha jurídica, administrativa, burocrática, bem grande, e por isso a nossa dificuldade em colocar professor de apoio para todos os alunos. Mas eu quero aproveitar, então, para falando sobre isso, você me diga qual é a sua visão de inclusão educacional, que as pessoas entendam o que seria também esse personagem de apoio especializado para cada aluno, como é que isso funciona na sua cabeça e como é que você faz isso na sua prática. Então, como eu falei, eu passei por 3 municípios, né? Niterói, fui para Maricá, implantei as salas de recursos em 2010, fiquei até 2012 também, foi quando eu passei em São Gonçalo. Em São Gonçalo, depois eu voltei para Maricá, né? E, assim, quando a gente pensa, né, em inclusão, tudo começou na educação especial, quando eu estava lá em Niterói. Então, assim, a educação especial antes, a equipe era formada, né, nos municípios com pessoas profissionais, assim, a grande maioria da área da saúde. Por isso que eu fui convidada para trabalhar em Niterói, porque eu sou fono, né, mas eu tenho viés educacional porque eu também sou professora. Então, assim, se pensava muito no assistencialismo naquela época. Era assistencialismo puro. Tanto que os profissionais que atuavam nas equipes das secretarias era psicólogo, fono. E em Niterói, a gente tinha uma vantagem, porque assim como eu, alguns profissionais que eram da área da saúde também eram professores. Então, eram psicólogos e professores. Então, a gente conseguia ter esse viés educacional, esse olhar pedagógico, que é bem diferente do clínico. Então, assim, nessa época não se falava em inclusão, se falava em educação especial. Sim. Então, era uma visão mais assistencialista e era uma visão ligada mais às pessoas com deficiência mesmo, deficiente intelectual, o deficiente físico, o deficiente auditivo, visual, né? E o autista, ele era atendido ali. Só que depois, quando veio a educação especial na perspectiva inclusiva, né, em 2006, eu estava ainda em Niterói, eu fiz parte do programa Educar na Diversidade. E isso aí que foi o divisor das águas ali, tá? Aí eu comecei a ir para Brasília discutir essa proposta, porque as salas de recursos, elas tinham ainda um olhar um pouco conteudista, era, como eu disse também, a sala de recursos na época tinha que ser psicopedagoga para atuar, né? Hoje, a gente já não vê dessa forma. Aí, esse foi o divisor de águas. E aí eu fui para Fortaleza também, a gente foi discutindo isso, eu fui tutora do MEC para a formação de professores no AE. Por isso que eu tenho essa especialização e eu formo professores nessa área. Porque para atuar na sala de recursos, você não tem que ser psicopedagoga, fono, não é isso. Você tem que ter a formação do atendimento educacional especializado. Essa formação, ela perpassa por todas as deficiências. Aí, quando a gente pensa em inclusão, como que eu vejo a inclusão hoje, né? Diante das necessidades que eu vi em cada município, Graça, em São Gonçalo principalmente, quando eu fui para Maricá, eu já fui com outro olhar, tá? Apesar de pouco tempo em São Gonçalo... A gente aprendeu muito, né? Os pedidos de socorro me fizeram pensar a cada situação, porque a inclusão, né, o trabalho da inclusão, a gente não pode pensar num livro de receita pronto, eu vou trabalhar com autista dessa forma, eu vou trabalhar com deficiente intelectual dessa forma. Não existe isso. É um trabalho muito individualizado. Não tem receita para ter. Estudo de caso, esse olhar para o aluno, entendeu? Só que dentro desse RAUC hoje, o que a gente precisa entender? Quem é atendido na sala de recursos é o deficiente e o autista, tá? Por que o TDAH não é atendido? Porque o cognitivo dele é preservado. Porque o profissional da sala de recursos, ele precisa pensar em recursos para dar autonomia ao aluno na sala regular. A sala de recursos não vai trabalhar conteúdo, não é clínica, não é reforço escolar, entende? Então, ele vai trabalhar isso.
E qual é o papel do professor de apoio? Em alguns lugares chamam de tutor, cuidador, que é cuidador me preocupa, tá? E mediador pedagógico, que ali está falando pedagógico, ali, ele sim, ele vai pensar em conteúdo. Ele é que vai, junto com o professor de estado de recurso, pensou no recurso, ele vai adaptar aquele conteúdo para o aluno, se houver necessidade. Porque a gente precisa entender que nem toda pessoa com deficiência necessita de flexibilização, necessita de mediador pedagógico e necessita de professor de estado de recursos. Precisa ser feita uma avaliação. Por isso que eu, como gestora, né, busco isso, sempre estar em escola olhando esse aluno. Porque para o diretor e para a mãe, eu tenho direito. Meu filho é deficiente, tem direito. Só que a gente precisa dar autonomia. E o objetivo da inclusão é dar autonomia. Por isso que eu penso que a gente precisa, dentro dos municípios, né, cuidar muito dessa gerência, coordenação da inclusão. Precisa entender que precisa de uma estrutura diferente, para que esse trabalho seja sério e de fato atenda, porque senão não vai ser inclusão. A gente ainda encontra professores, mediadores que ficam num cantinho da sala com um aluno com deficiência. Isso não é inclusão, isso é integração. Então, assim, eu vejo o professor mediador com um papel, o professor de estado de recursos com outro papel, visando dar autonomia. E a gente precisa entender que a gente tem vários tipos de autonomia, cognitiva, física, entendeu? Afetiva. Então, assim, aí eu estou falando desse aluno que tem deficiência. E o TDAH? Cabe a inclusão cuidar? Cabe. O disléxico? Cabe? Cabe. Só que não precisa da sala de recursos, precisa de orientação. Aí a inclusão tem que fazer o quê? Orientar como o professor a como lidar com esse aluno que tem um transtorno de déficit de atenção, que tem uma dislexia, ou que até hoje está mal essa semana porque perdeu um cachorrinho. Então, ele ficou emocionalmente abalado. Por quê? Ele fica excluído nesse momento, porque se o professor não for um professor pesquisador de vidas, que olha para aquele aluno e percebe a necessidade daquele aluno, que é todos nós temos uma necessidade especial, né? A gente chamava os alunos com deficiência de alunos com necessidades educacionais especiais. Todos nós temos. E quando se fala em inclusão, gente, eu, como gestora, tenho muito cuidado. Vou falar como gestora. Não adianta enfiar a inclusão goela abaixo. A gente precisa acolher o professor, orientar o professor, pensar em formação, porque o professor também, não é que ele a grande maioria, ele precisa entender, ele precisa aceitar, né? E a gente precisa, enquanto gestores, formar esse professor. A família precisa ser acolhida. Então, assim, é um trabalho, Graciane, assim, muito amplo, e que os municípios precisam ver com esse cuidado. A gente tem intérprete, tutor, classe bilíngue, que alguns municípios não pensam ainda nisso, entendeu? Eu vejo municípios próximos, a gente tem um encontro intermunicipal que eu puxei também, né? Colocamos no nosso concurso de 2016, lembra? Então, a gente tem aluno que precisa realmente de cuidador, mas que não é a mesma função do mediador. E tem municípios fazendo concurso para cuidador. Eu acho que a grande dica é exatamente essa, o olhar individual, né? Você, para incluir, você tem que incluir o indivíduo, então, com todas as suas características, todas as suas dificuldades, todas as suas aptidões, as suas habilidades, tem que avaliar bem e para poder decidir se vai ser um professor de apoio, se vai ser um mediador, se vai ser um cuidador, né? Se vai precisar de Libras, se vai precisar da pessoa com braille e assim por diante, correto? Isso. Acho que a grande questão é essa, né? Eu vou aproveitar que eu dei uma paradinha aí na sua fala para poder dar boas-vindas aqui, dar bom dia para o pessoal que entrou aqui na nossos comentários, né? A Joana Miranda, Régia Garcia Policarpo. Saudade de você, Régia. Sol Rosa, Márcia Santa Rosa, Amanda Pestana, ó, que delícia, saudade também. Carla Pereira está aqui com a gente também, bom dia.
Lícia Moraes está aqui também, vai fazer uma live com a gente em breve. Edir Tereza dos Reis, Sônia Maria Andrade Freire, Vanessa Menezes, lá de Armação. Amiga, saudades. Aí tá falando aqui, que encontro maravilhoso. Luciane Machado da Silva, Aline Cassiano. Gente, só gente boa aqui, ó, que tá chegando aqui com a gente, ó. Raquel tá aí. Júlia Santiago, Fátima de Souza Coutinho. Minha. Lucas, tem gente mais aqui, ó. Lucas Oliveira, ó. Newton, sou eu, Newton, escritor. Newton. Tá falando aqui. Carla, do livro. Do livro. Livro da Nina. Nina, isso, eu vi a live. Carla, é porque a minha cabeça de vez em quando dá uns nós, assim, com os nomes. Carla Cohen tá aqui também é do livro, né? Carla também. Tá no recurso minha também. Eu levo a galera toda, Graciane. Isso mesmo. Maria Souza Rocha, Verônica de Sá Machado Amorim. Verônica. Delícia, né? Vivi Machon, Nay Medeiros, Nailine, ó, Nay Medeiros, Marta Rezende. A Vanessa está dizendo aqui, a Vanessa Mendes está dizendo, o principal é a formação de professores. Olha que Vanessa também é outra companheira nossa aí que entende bem essa praia, né? Daniele Cordeiro Belga, Maristela de AC, Janaína Viana, Vivi Marchon, está aqui dizendo, estou assistindo. Carla Cohen, está dizendo aqui, inclusão... É Cohen, não é isso? Isso. Inclusão sem formação é uma via difícil. Com certeza. Lucas Oliveira, dizendo, estou aprendendo muito com vocês. Verônica, disse saudade aqui também, Verônica de Sá Machado Amorim. Janaína Viana, beijos para a Ellen, sou admiradora do trabalho dela também. Vou dizer que eu também. Joana Brito, professora de sala de recursos em Maricá, ela é minha gerente, aprendo demais. Então, esse é o pessoal que já chegou aqui e eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para colaborar com essa live aqui, com o nosso Conversa com Ela, aquilo que vocês gostariam que a Ellen tratasse também sobre essas questões de inclusão. Só Rosa colocou aqui, pesquisador de vidas, que frase real, adorei, exatamente isso. Essa frase eu falo sempre nas minhas formações, porque eu precisei ser uma pesquisadora de vidas, entendeu? Não só do aluno, mas também do professor, da família, entendeu? Todos estão envolvidos. Então, assim, a gente precisa ter empatia, precisa ouvir, ter uma escuta mais apurada. Eu sempre fui muito falante, e eu acho que eu precisei mudar isso e ouvir com mais atenção, né? Acho que é isso. Deixa eu te pedir uma coisa, Ellen, a sua mesa tá dando uma balançada. Aí a câmera... a pessoa tem uma dificuldade, porque bota o óculos embaça. Aí, você sacudindo aí, eu fico um pouco tonta, e tenta dar uma segurada também, quando faço isso na minha também. Vai lá. Aproveitando aqui, então, que você já falou um pouquinho dos seus desafios, né? A gente já começou a live falando de alguns desafios que foram os desafios de São Gonçalo, que você já relatou. Mas tem mais algum outro desafio que você gostaria de apresentar aqui para a gente, em relação à sua história, à inclusão, né, com esse trabalho que você vem realizando ao longo desse tempo? Então, um grande desafio, né, assim, como gestora, é essa estrutura, sabe, Graciane? Que eu penso que a gente precisa ter para que dê certo. Em Maricá, graças a Deus, né, eu consegui mostrando para as pessoas, foi o que eu falei, não tem como a gente enfiar a goela abaixo. Então, assim, quando voltei para Maricá, a secretária tinha uma visão, eu precisei mostrar a ela, assim, falei, olha, trabalho muito bem feito que a Mônica Rigó fez desde 2009, não posso deixar de agradecer, minha amiga, trabalhou comigo em Niterói, estava tudo muito bem estruturado, né? Ela levantava também essa bandeira do profissional, né, o mediador pedagógico, ser um professor, porque se faz necessário, porque essa visão, né, conteudista, de flexibilizar, tem que ser um professor, não pode ser uma pessoa que não tem a formação, não desmerecendo, né, a pessoa que não tem, mas para estar nessa função precisa.
Então, o que eu fiz? Né? Eu falei com a secretária, olha, tudo está perfeito, que ela perguntou, o que precisa, né, para ficar melhor? E ela me ouviu, eu falei assim, olha, eu preciso que esse profissional seja professor. Eu tinha, a rede estava coberta, mas eu tinha profissionais que não eram professores, que não tivessem a formação, não estava pedindo ninguém especialista em autismo, nada disso não. Porque a gente forma em serviço, né? A função nossa, enquanto secretaria, enquanto gestora, de formar em serviço também. Como eu falei, a minha bandeira é a formação. E ela me ouviu e a gente começou a mutar, tirar quem, né, botar essas pessoas em outras funções e trazer profissionais, professores. Lógico, alguns ainda estão, porque tem o dom de ensinar. Eu não posso também, né, perder essa pessoa que, mesmo não tendo formação como professora, fazia um bom trabalho. Mas essas pessoas buscaram entrar no programa Passaporte Universitário, a grande maioria, está lá fazendo pedagogia, olha que bacana. Que legal. Então, se acontece uma coisa, né, são políticas públicas. Vai puxando então, isso. Eu convenci, eu mostrei, olha, você tem potencial, você precisa, faz, né, estuda. Tinha pessoas que estavam entrando, fazendo pedagogia, é isso aí, oportunizar as pessoas, tem espaço para todo mundo. Não tem que ter essa coisa de ficar, sabe, brigando com o outro. Existe muita vaidade ainda no nosso meio, infelizmente, mas a gente precisa das pessoas. E o outro desafio, Graça, é exato. O que eu fiz? Eu peguei todas as leis, fiz um caderno e deixei em todos os setores da secretaria para que eles entendessem do que a gente estava falando. E grifei as coisas principais sobre a inclusão, principalmente a importância da pessoa com formação. E com isso as pessoas foram entendendo. Então, assim, não é enfiar a goela abaixo, é conversar, é trazer para perto, sabe? Seduzir mesmo para que a pessoa entenda. O outro desafio, né, são as famílias. As famílias que precisam desse acolhimento e que a gente tenta fazer esse trabalho, né? Tanto em Maricá como em São Gonçalo, Niterói, a gente sempre buscou, eu ouvia, né? Em cada município eu tive que agir de uma forma, porque a inclusão eu preciso entender a realidade onde eu estou. Daquele município, Daquele município, até daquela escola. Da né? escola. Desde a escola tem um grupo, tem uma questão... Você vai ajustando o foco, né? Exatamente. Olha o bairro, olha a escola, e olha o aluno, e olha a família. O grupo que está ali trabalhando, eu preciso ter esse olhar, entender esse grupo. Então, assim, por isso que eu falo que a gente tem que ser pesquisador de vidas. Porque não é simplesmente, vamos lá, faça isso. Eu vejo muitas pessoas agindo assim, você tem que fazer isso. Tá, você tem que fazer isso por quê? Né? Vamos explicar o motivo? E não adianta, porque a lei tem que ser cumprida. Isso, a lei, gente, só favorece. Eu não gostava de lei, comecei a estudar as leis. Se você me perguntar o artigo, não sei nada, mas eu conheço a lei. Eu sei que existe a lei. Aí eu vou lá na minha pastinha, onde eu tenho as minhas leis, e mostro aqui, e grifo. Não gravo num, porque daí já é demais para ela. E na idade que eu estou, não dá, não. Mas eu acho que é contextualizar as pessoas. E a família, né, precisa dessa acolhida melhor, precisa entender também que a gente tem o professor, tem o coordenador, que todos precisam, né, ser acolhidos também, porque a família chega e fala, bate no peito e fala assim, eu tenho direito, beleza. Às vezes o filho tem autonomia e não precisa daquele trabalho, mas a família fica batendo no peito. Então, a família tem que entender que a inclusão visa a autonomia, e que quando o seu filho está com autonomia, para que eu preciso do outro, né, do professor mediador? Porque às vezes o professor mediador, ele cria uma dependência para a criança. Acaba, e tem cada frase engraçada, sabe, que eu já ouvi, Graça, tipo assim, mas ela é tão bonitinha, a professora é tão carinhosa, ela liga para o meu filho todos os dias, tá, e o trabalho pedagógico, né, e aquela mãe que quer que o filho leia e escreva com fluência, só que naquele momento, o menino não vai conseguir ainda, e a mãe fica exigindo um trabalho que a gente, né? E a potencialidade e habilidade daquela criança? A mãe não consegue, muitas das vezes, enxergar que ele tem outras potencialidades, outras habilidades que precisam ser respeitadas.
que naquele momento a leitura escrita formal não importa, porque ele lê e escreve de outra forma às vezes, entendeu? Mas querem que pegue o lápis, não importa se estiver segurando a mãozinha dele. Quando eu seguro a mão do aluno, eu estou tirando a autonomia dele, entendeu? Então, assim, são coisas assim, que a gente precisa ainda buscar. E o entrave maior que eu acho é a questão da saúde. Porque a gente precisa que o aluno tenha esse atendimento multidisciplinar, esse aluno tenha um laudo bacana, fechado de fato. E isso é o pior dos entraves que eu tenho visto, tanto em Niterói, tanto em São Gonçalo, como em Maricá, como em outros municípios, que encontro gestoras todo mês, né, a gente faz encontro de 2 em 2 meses com outros municípios. A gente tem um grupo de quase 30 pessoas de outros municípios, 30 municípios participando, e todas falam a mesma coisa, a questão da saúde, né, esse trabalho intersetorial. Então, foi bom você colocar essa questão, esse trabalho intersetorial. A gente precisa pensar que a educação é um espaço amplo de conquistas, de fazer com que as pessoas transformem o seu próprio meio, a sua realidade, que dá dignidade, mas que ela sozinha ela não vai dar conta. A gente precisa das outras secretarias funcionando bacana para que a coisa aconteça de fato. E a Secretaria de Saúde, o Sistema de Saúde, o Sistema Único de Saúde, é uma bandeira que a gente não pode perder de vista, porque senão a gente não consegue fazer, chegar de fato à necessidade, ao que o aluno precisa para que a gente consiga alcançar progresso com o estudante, correto, Ellen? A gente precisa dessa parceria. Então, quando a gente tem um laudo incompleto, ou não consegue o laudo, a mãe não consegue ter o atendimento do neurologista, não consegue ter o atendimento do fonoaudiólogo, não consegue outras tantas psicólogo, outras tantas especialidades para poder fechar esse laudo, a gente fica vendido diante da realidade ali, né? A gente consegue perceber que existe dificuldades que estão para além daquilo que a gente pode fazer, mas a gente não pode ir mais, porque a gente precisa de um laudo para poder a gente investir mais naquele aluno com outros recursos, com outros profissionais e outras possibilidades. Fora que o tratamento de saúde é essencial para essas pessoas, para que elas possam também ter mais possibilidade de estar inserida nesse mundo, nessa comunidade, nesse contexto, inclusive escolar, né, na sua família, mas incluindo a escola. Então, foi muito bom você colocar isso, a importância da gente valorizar o Sistema Único de Saúde e valorizar e entender que a educação sozinha não faz milagre, ela precisa de outras secretarias estando articuladas aí para poder a gente conquistar progresso. Quero aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que estão compartilhando, que estão chamando outros para participar, a gente está com volume bom de pessoas aqui, vou aproveitar esse corte para poder falar aqui as pessoas que tem gente aqui fazendo pergunta também. Gilvana Marcelopina está aqui com a gente, Só Rosa, já falei, peraí, acho que eu estou a partir daqui, Fátima de Souza Coutinho, Sala de Recursos, aí botou o nome da escola aqui, estou adorando essa conversa, tudo bom, Fátima? Joana Brito botou aqui, algumas mediadoras frisam muito as dificuldades dos alunos. Gostaria que a Elly falasse um pouco sobre isso, que devemos ver o potencial. Antes de você falar, deixa eu acabar de ler aqui. Nara Cristina Lucena, estou aqui também, como eu gosto dessas lives, aprendo muito. Legal, Nara, que bom. A Ciene Rocha também está aqui com a gente. Alessandra Honorata, bom dia, minhas amigas educadoras, parabéns por propor mais um importante debate sobre a inclusão. Carla Cristiane está aqui também, nossa amiga. Ai, me perdi de novo, esse negócio aqui corre de vez em quando. Ele dá um pulo. Você vê aí ele dando pulo? Ou não? Eu me perco aqui. É muita gente falando aqui. Carla Cristiane, aprendi muito trabalhando com a Elly em São Gonçalo, agradeço muito. De uma parte da conversa, ainda bem que fica tudo gravado na página da Graciane Volotão, isso. Fica gravado na página, foi bom você falar isso, Carla?
fica gravado na página e também a gente coloca no YouTube. Então, depois, né, no fim do dia, essa live também vai estar lá, essa conversa com ela vai estar lá no nosso YouTube, também no nosso canal do YouTube, Graciane Volotão. Vou aproveitar para falar uma coisinha, já que eu dei interrompida na leitura aqui. É importante a gente dizer para as pessoas que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu, Ellen e todos os demais que já participaram, nós tivemos aqui Dimas Gadelha, Rosana Gildo, o Marlon Maestro, nós tivemos o pessoal da Brigada Voluntária, quem mais? A Sol, né? O trabalho que a gente está fazendo aqui com Conversa com Ela, a gente criou uma espécie de um programa nesse tempo de pandemia, certo, Ellen? E esse trabalho é um trabalho de um coletivo, então temos uma equipe, né, um grupo de pessoas que se reuniram, estão se reunindo constantemente para montar aí esses momentos de conversa com as pessoas, para a gente falar da comunidade, falar das dificuldades de São Gonçalo e dos sucessos também, e contar como as pessoas estão superando esse período de pandemia, como as pessoas estão realizando seus trabalhos e a história dessas pessoas, porque São Gonçalo tem muita gente aí boa, capacitada, estudando, fazendo, empreendendo, acontecendo. Então, na semana que vem, a gente tem uma quantidade de live maravilhosa. A gente vai ter aí empreendedoras, mulheres, a gente vai ter trabalho do pessoal do Espalha Risos, que a gente vai conversar também, o pessoal que faz um trabalho bacana no hospital, em creches conveniadas. Então, a gente tem um monte de coisa bacana que você não pode perder. Então, o que a gente diz agora para você não perder? Primeiro, curtir a página Graciane Volotão e também lá no YouTube, se você, né, nem sempre possa assistir naquele horário, vai lá e aperta o sininho do YouTube Graciane Volotão para que você possa assistir em outro momento, ok? Então, para terminar a nossa leitura aqui, para poder passar a bola de novo para a Ellen, a gente tem a Cristiane Lima aqui com a gente, a Flávia Marins, a Fernanda dos Santos Coutinho, Sandra Garcia, Nilton Oliveira. Nilton Oliveira faz um comentário aqui, ó. Pesquisador de vidas, muito legal. Temos que realmente ser humanistas, sabendo que cada pessoa é única. Vanessa Menezes, coloca aqui também. Muitas vezes o professor de apoio cria um vínculo com a família nocivo, repetindo o comportamento protetor da família e dando boletins diários para a família. Torna-se, então, o cuidador. Você vai falar um pouquinho sobre isso. Você lembra que você tinha que falar antes também? Tranquilo? Então tá. Nilton também coloca aqui, Nilton Oliveira, realmente, se as políticas não estiverem alinhadas, fica complicado. E muito, fica o peso todo nas costas do professor, nas costas da equipe pedagógica, e é muito difícil levar isso, gente. E a família fica perdida nisso tudo, né? Ana Paula de Oliveira está aqui com a gente também. Alessandra Honorata. Parabéns. A do livro da Nina. Alessandra, isso. Obrigada, Alessandra. Olha, esse pessoal do livro, olha, tá arrebentando aqui, hein? E olha o comentário. Parabéns, minhas amigas educadoras, por promoverem mais um importante debate sobre inclusão. Isso eu já li, não li? Não li, não. É porque a outra colega também colocou, né? Vanessa Menezes, essa rede de apoio de parcerias intersetorial é fundamental. E Verônica de Sá Machado Amorim, parceria entre saúde, educação e serviço social é importante. Alessandra Honorata também está aqui, Ana Paula, já falei, Ana Paula de Oliveira. Ana Paula de Oliveira, bom dia, sou aluna da Cristiane. Coloca aqui para você. Cristiane Lima, Graciane, meus alunos do curso de Psicologia, aqui com vocês. Ih, que bacana, obrigada, Cristiane. Legal, obrigada. E Flávia Cabeleireira Vitorino, também aluna da Cristiane. Fátima Lima está aqui com a gente também. Então, você lembra tudo que o pessoal perguntou aí? Não. Comentou? Então, toca aí. Olha agora só. É contigo agora. Joguei. Então, segura a bola. Gente falar Não, parou. Vamos brincar direito. Segura a bola. Tô levando a bola. Segura, Hélia. Segurei. Isso. Eu bato no peito, hein? Bom, primeiro, antes de a gente falar dos mediadores, que eu acho que foi a Joana que tocou nesse assunto, quando eu falei da parte clínica, né, deixar claro que por conta dessa dificuldade que a gente encontrou, né, por quê, Graça? Tem laudo que chega que a mãe foi no médico e falou assim, bota aí um CID para dar direito ao meu filho de ter um mediador. Isso eu vi em todas as redes, nas 3 redes que eu
passei, né? Vejo ainda acontecendo isso. E, infelizmente, alguns médicos fazem isso. Aí bota-se de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção, e o carinha ainda não tem direito, né? Então, assim, deixar claro que pela lei, né, Gente, bota um CID que nem dá direito, aí não adiantou nada me pedir, né? Não adiantou nada, nem sabe. Então, assim, para o aluno ter direito ao atendimento na sala de recursos, necessariamente eu não preciso do laudo. Se o aluno não tem o laudo legalmente, tá? A lei diz isso. Se ele não tem o laudo, a gente pode fazer um parecer técnico-pedagógico para esse aluno, para garantir esse direito dele. Porque é visto, né, essa dificuldade, a nota técnica 04 fala isso, essa eu nunca esqueço, porque viu essa dificuldade do aluno ter direito, né, no teu laudo, principalmente na educação infantil. Eu lembro que eu estava na sala de recursos em São Gonçalo, e uma professora falou assim, por que fulano não está na sala de recursos? Ele está com tanta dificuldade, a mãe está atrás do laudo e está com indicativo de ser autista. Aí eu falei, mas ele pode. As pessoas ainda não sabiam em São Gonçalo que teria direito, entendeu, Graça? Entendi. E é um erro, assim, gravíssimo que ainda acontece em alguns municípios. O laudo, para a gente, enquanto da área da inclusão, é uma questão apenas burocrática e que, de garantia de direitos a esse aluno, né? Nos outros espaços também, dos benefícios, enfim. Para estar na sala de recursos, lógico que é legal ele ter o laudo, que eu vou saber por onde eu vou caminhar. Mas ele não vai me dizer como que eu vou trabalhar. Por quê? Cada um é um. O ser é único. Então, por isso que eu falo que eu tenho que ser pesquisadora de vida. O professor que atua nessa área, ele vai ter que olhar para esse aluno, entender quais são as potencialidades, as habilidades desse aluno e trabalhar em cima disso. Não é trabalhar em cima do laudo, ou da deficiência, ou da dificuldade dele, porque essa dificuldade que ele tem é porque ele está impedido. Eu não posso trabalhar em cima de um impedimento da pessoa. Entende? Então, assim, as minhas professoras que trabalham comigo já me ouviram muito falar isso, né? E eu acho bacana quando eu escuto elas falando isso também, para os pais, né? Para a escola, porque é sinal que elas entenderam isso. Então, assim, o laudo, na verdade, é para essa garantia de direito deles, dos benefícios, enfim. Mas não vai me dizer como que eu vou trabalhar. Com relação aos mediadores que a Joana colocou, é exatamente isso. O professor mediador hoje, o professor de apoio, né, ou tutor, como cada município fala de uma forma, ele precisa perceber exatamente essa potencialidade, essa habilidade, e ter esse diálogo com a família, no intuito de que a família entenda qual é essa potencialidade do filho, porque às vezes a família não enxerga, ela só enxerga também a deficiência. Né? Aquela história do luto, né, que muitas pessoas dizem, enfim, não consegue. Ou então... esse luto, para poder as pessoas... O luto é quando a criança nasce, né, e apresenta uma deficiência, e a família, às vezes, nega, né, fica nesse luto, sente muito e acha que a criança não vai ser capaz, a criança não vai desenvolver, e não consegue enxergar. Então, a escola, né, até os médicos dizem isso, desde quando a gente começou a pensar, trabalhar essa questão da inclusão. Eu lembro que eu estava em Niterói e a Pestalozzi tinha reunião, uma neurologista falou assim, Ellen, como que a escola, com esse trabalho que vocês vêm feito na época da educação especial ainda, está mudando o quadro clínico dos meus pacientes, a questão orgânica. Por quê? Porque a escola, gente, ela é um ambiente muito estimulador, né? Ele faz intervenção, a escola, né, quando oferece isso para os nossos alunos, ela intervém pedagogicamente o tempo inteiro, e a gente trabalha com intervenção pedagógica. Os mediadores precisam entender isso, precisam se empoderar desse fazer, e não olhar para o aluno como tadinho. Ele não vai, ele precisa de mim ali só para ficar do lado dele, aí fica com o celular, com o videozinho, curtindo as fotos da Ellen. Eu canso de falar isso nas minhas reuniões com os mediadores, e o povo morre de mim. Eu falei, gente, chega horário de trabalho, vocês me curtindo no Facebook, né? Por quê? Tá com um aluno ali do lado,
bota o celular com um videozinho da galinha pintadinha e pronto, acabou. E cadê? Então, precisa, para a gente poder acreditar e empoderar esses profissionais, eles precisam, né, de fato, tomar posse do que é deles, né? Para se tornarem esses profissionais reconhecidos, eu falo para eles, porque o trabalho que os mediadores têm, os professores de apoio, é de fundamental importância na questão conteudista, né? Na questão dele ter acesso ao conteúdo da maneira que ele pode ter acesso, não da maneira que ele não pode, porque o aluno com deficiência, não é que ele não queira fazer, não é que ele seja incapaz, ele está impedido. Então, eu preciso entender qual é o caminho que eu posso oferecer para que ele possa acompanhar aquele conteúdo, né? A gente tem canais sensoriais, mas o professor quer trabalhar só no quadro ou no livro, aí você não consegue atingir todos os canais sensoriais, né? E não só a criança com deficiência, né? No grupo da escola, a gente percebe dentro da sala de aula, que outros alunos estão sendo excluídos, porque às vezes ele não tem uma deficiência não, cara, mas ele tem uma falta de atenção auditiva, e está lá o professor, e ele não consegue acompanhar, porque querem ensinar, é a questão da alfabetização, né? Esses métodos que querem, que é alfabetização com método, só que seu menino, ele não tem deficiência, mas é questão de atenção, percepção, que nós não temos todos apurados, né? A gente precisa entender. Por isso que dentro da sala de aula eu preciso oferecer um leque de possibilidades para que o aluno, não só o aluno com deficiência, todos possam aprender. Tá? Isso é inclusão. E quando o mediador propõe uma atividade junto com o professor regente, porque aquele aluno que está naquela sala é do professor regente, é da escola, é do OP, é do OE, não é da sala de recursos, não é do professor mediador, ele é da escola, ele é daquele professor regente. Mas o professor regente também se acomoda e deixa tudo nas costas do professor de sala de recursos e do mediador. Eu já vivi isso na pele. Quando eu falo, gente, eu falo porque eu fui professora, sou professora de recursos, né? Eu sou concursada em São Gonçalo como professora de apoio. Então, eu atuei em São Gonçalo, sim, professora de recursos na FAETEC, né? Até para essa questão da FAETEC trabalha com a questão profissional. Então, fui parte do núcleo de pesquisa. Então, assim, eu estou falando com o pé na sala de aula. Fui professora há anos, né? Eu estou há 20 anos na inclusão, antes disso já era professora. Então, assim, eu tenho o pé na sala de aula. E eu, por acaso, já fazia inclusão desde os meus 18 anos, foi quando assumi minha primeira turma, acho que eu tinha 17 para 18 anos, e eu já fazia inclusão sem perceber, porque eu tive alguns alunos com transtorno, na época não se falava disso, que hoje são meus amigos, me seguem, né? Seguem a tia Ellen. E assim, eu já oferecia trabalhos diferenciados, e ninguém falava de inclusão, sabe? Isso numa escola particular. A Lúcia deve estar me acompanhando aqui, que foi minha coordenadora, sabe disso. Eu fazia um trabalho diferenciado. Então, é esse olhar que as pessoas precisam ter. Não é olhar para a deficiência, é olhar para a possibilidade do. Acho que era isso que a Joana queria. Colocou para a Joana e todos. Aí teve comentário também de Vanessa, né? Conseguiu contemplar todo mundo? Acho que era isso, né? Eu não me lembro mais. Eu acho que sim. Vamos lá. Vanessa, acho que foi o que aqui, Vanessa? Vanessa falou sobre a questão da parceria, né? Temos aqui, acho que foi a parceria, da questão da parceria, da saúde. Então, Grace, Maricá, como é um município menor, né, que São Gonçalo, mas em São Gonçalo a gente tinha uma parceria boa por causa da Carla. Carla está me ouvindo? A Carla foi uma grande parceria. Carla Cristiane. Isso, a gente trabalhou muito juntas. Coordenadora da orientação educacional na época, né? Isso. Carla Cristiane, a gente fez uma parceria muito boa. A gente tinha uma equipe fantástica. Raquel, né? Fantástica. Eu falo com Raquel isso. Eu até canto assim, de vez em quando eu lembro. Foi intenso, foi bonito, foi intenso. Foi. Olha, trabalhando. A Raquel deve estar assistindo, a Raquel, a gente fala muito isso. Amanda também. Né? Amanda Pestana. Amanda, Mas a Carla, a gente conseguia muito em São Gonçalo por conta da Carla. A Carla se metia em tudo e eu me metia junto com ela, a gente ia para o Ministério fazia, e ela vinha, ela perguntava. Eu acho que é isso, essa troca, né, numa equipe é fundamental, esse trabalho colaborativo. E a gente conseguiu, né? Eu cheguei um pouco tarde,
né, as pessoas me olharam um pouco assim, mas depois viram para que eu vim, eu acho que a gente foi seduzindo, foi conquistando, e a gente fez um bom trabalho. Então, em Maricá, Graça, eu hoje estou como vice-presidente do CONDEF, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência de lá. Eu pedi para entrar logo no início, preciso falar disso, apanhei muito, porque as pessoas cobram, né, e cobraram muito, e não entendia, mas eu fui no miudinho resolvendo cada questão. E hoje eu estou vice-presidente lá com o Renê, foi ele que pediu, já que você botar o intérprete, tem que ter também áudio de descrição. Não sei se ele está vendo, mas depois ele vai ver. E, assim, é uma pessoa maravilhosa, o Renê, e eu aprendi muito estando no CONDEF. Por quê? Se chega demanda para mim, Graça, eu resolvo. Eu falo para as diretoras que eu mato no peito e vamos lá, vamos fazer um gol. Agora, porque muita coisa não chega para a gente enquanto, né, a gente está como gestora. Não chega, eu não sei que, de repente, uma professora não está fazendo um bom trabalho. Por mais que eu tenha uma equipe em Maricá, graças a Deus, eu tenho uma equipe que vai à escola, que avalia. E essa é a diferença, né? Que eu não tinha em São Gonçalo, tá? A gente tinha uma equipe, eu tenho uma equipe hoje que vai à escola, eu tenho reunião com o pessoal da parte clínica, com o CAPSI, com o SAREM, né? Com o Conselho Tutelar, a gente faz isso muito. E isso é legal, esse trabalho intersetorial. Só que ainda precisamos aumentar esse atendimento, não é só em Maricá, em todos os municípios, acho que é a nível nacional, esse atendimento multidisciplinar para os alunos. Porque, principalmente, esses casos que estão vindo para a gente muito severos, e tem casos chegando também, de alunos já na fase adulta, para incluir. Aí não é inclusão, entendeu? Eles precisam de outro tipo de trabalho. E esse precisa se pensar também, né? Então, assim, eu fico pensando nas coisas que a gente precisa dialogar, que são muitas, mas a gente consegue, sim, se a gente buscar, eu lembro que a Carla fazia isso, eu faço isso em Maricá, eu aprendi muito com a Carla, mesmo sendo, né, como é São Gonçalo, um município enorme, o pouco que a gente... Alunos, né? Precisa se pensar numa outra estrutura em São Gonçalo, que eu já falei para você. 1.000 alunos, se eu não me engano, um número era grande de alunos. Mas precisa se pensar numa estrutura para São Gonçalo. Até uma vez eu conversei isso com você, né? Eu fico imaginando, sabe? Fico pensando como que poderia ser, porque é possível, gente. Tudo é possível quando a gente quer, quando a gente, né, arregaça as mangas e vai para o trabalho. Só que é muito trabalhoso. Vocês pensam o quê? Que em Maricá tudo são flores? Não. As meninas sabem a minha luta, o trabalho, as noites que eu não durmo, e assim... para todo mundo, você está no Mar de Rosas, né, município rico, eu escuto tanta piadinha, mas eu trabalho muito, não foi assim, eu tive que fazer com que as pessoas entendessem. Então, esse trabalho de fazer entender é fundamental. Históricos também, né, da mesma forma que foi lá em São Gonçalo, também em Maricá, você primeiro precisa conquistar o espaço, conquistar as pessoas, agregar pessoas para poder ser uma força, né, de trabalho, de poder a coisa caminhar. Então, demora, né? Dá um tempinho aí e tem, assim, idas e voltas, né? Tem hora que você tem que voltar na mesma temática, tem que, né? É bem complicado. Quando você falou aí do SAREM, eu me lembro, eu já tive matrícula em Maricá, né? Eu tive matrícula durante 5 anos em Maricá. E eu me lembro quando o SAREM começou. Olha que legal, cheguei a sentir, assim, cheguei a chegar no centro de Maricá, quando, né, na rodoviária antiga, que o SAREM ali, né, o SAREM continua no mesmo lugar? Continua na rodoviária. Não, menina, eu lembrei de tudo, porque eu saía de Luiz Caçador, de São Gonçalo, né, e ia para Maricá, e aí tinha dia que a gente tinha reunião lá, né, quando começou o espaço, as coisas... Então, eu saía, às vezes, descia na rodoviária e ia lá para dentro do SAREM para as reuniões. E, assim, foi um momento bem difícil, porque a gente estava começando a falar dessa questão da inclusão. Eu me lembro de uma luta que eu tive com uma aluna em Maricá, e, assim, eu chamei muito o SAREM, enlouqueci a Secretaria de Educação, eu, enquanto orientadora pedagógica, aquele jeito meu, né, de sair batendo na porta, como dizem, né, chutando a porta, o pessoal diz que eu faço isso. Eu meto o pé na porta e vamos ajudar esse aluno. A gente conseguiu que ele fosse operado, que ele tinha uma deficiência física no pé, e a gente conseguiu depois, com muita luta, laudos para ele. Foi Ana Paula, quem é de Maricá conhece, Ana Paula, olha, eu chamo de Poli, Ana Paula Autoé, eu acho que é isso, né, Autolé, uma coisa assim o nome dela. Você sabe quem é? A Paula é diretora
é diretora de uma escola, se eu não me engano, é uma escola no Recanto. Acho que ela é João Monteiro, Ana Paula. Então, Ana Paula era a nossa orientadora educacional, eu era orientadora pedagógica. Ela, maravilhosa. E ela orientadora educacional. Aqui a escola era o Ataliba, né, que também caiu a pedra, já está em outro lugar, uma confusão, né, uma situação. Então, a gente trabalhou junto e, nossa, a gente, levou uma surra com esse menino, foi bem complicado, um monte de histórias loucas, e a Ana Paula me fazia rir assim. Outra pessoa também que marcou muito esse período, e o período que eu estive em Maricá, é a Renata. Renata também hoje é diretora em Maricá. Renata, eu não sei qual a escola agora para te dizer. Renata, mas da Municipalidade Nona. Isso, acho que é na área de preservação, alguma coisa assim, não é isso? Renata na Municipalidade Nona. Isso, Renata tá lá. Outra também que é amiga, gente, Maricá tem muita gente. Outra também é a Renata da Educação Infantil. Casa da Criança, acho que é isso. Acho que é. Casa da Criança. A Wanda Timóteo, que era diretora da escola, da Taliba. A Virgínia, também minha amigona, que era adjunta. Nossa, conheço muita gente. Eu não vou parar de falar, senão vou acabar causando problema. E Maricá são vizinhos, né? Todo mundo passa por Maricá, Niterói e São Gonçalo. É verdade. Nós temos aqui, então, para falar, uma pessoa perguntando, é só Rosa que está perguntando aqui. Por favor, nos oriente quando a família não aceita a necessidade do laudo. Espera aí, mandou essa pergunta? Não aceita a necessidade do laudo. Espera aí, para poder a gente ler mais um pouquinho. Cristiane Lima, oi Cristiane, tudo bem? Está voltando aqui, oi Graciane. Neusânia Casagrande, Secretaria de Educação de Maricá, Setor Inclusão, está mandando um recado. Sandra Helena, explica melhor por que o laudo é tão importante. Acho que o laudo muitas vezes rotula, não ajuda. Bacana essa contribuição. Jaqueline da Silva Farias está aqui com a gente. Jaqueline é a nossa, é a minha, né? Como é que eu chamo? Ela é mãe da minha nora, namorada do meu filho. Não é, né? É minha amiga. Era sua amiga. Ela é coordenadora de uma escola particular em São Gonçalo. Então, e eu sei que ela tem bastante perguntas. Faz perguntas aí, Jaqueline, que eu tenho certeza que tem bastante pergunta aqui para a gente. Neusânia, também já falei dela, né, do Casa Grande, está dizendo que ela está amando o papo. Daniele Fortunato, Lucas Maurício, aqui com a gente também. Olá, Lucas. Jaqueline, como é bom falar de inclusão. Graciane, indiquei meus alunos da universidade a participarem também. Valeu, Cristiane Lima. Ana Paula de Oliveira, também está falando que é aluna da Cristiane Lima, Graciane, meus alunos do curso de Psicologia aqui com vocês, eu já li isso também, né? Eu voltei um pouquinho, mas tinha pergunta, tá vendo? Que eu tinha dado um mole aqui. Edir Tereza está aqui, Flávia Cabeleira, já falei, tá. Edir Tereza dos Reis, sobre avaliação e terminalidade. No estado do Rio de Janeiro, poucos municípios têm legislações sobre avaliação e terminalidade. Verificamos alunos de 16 anos no segundo ano de escolaridade diurno. Constatamos que não há avaliação diferenciada e que os alunos inclusos são avaliados com os mesmos objetivos da turma. Como é o sistema de avaliação e terminalidade em Maricá? Acho que eu vou parar aqui porque essa pergunta... Três perguntas, eu poder lembrar. Isso, vai. A primeira com relação ao laudo, né? Não é isso, laudo? Sim. Que rotula. Exatamente pensando nisso que a gente começou a perceber que o laudo rotulava, por isso que eu fiz essa fala, eu preciso entender o aluno, né? Eu não tenho que ver o laudo e rotular o aluno diante do laudo, porque eu acabo fazendo com que o aluno se torne incapaz. Isso acontecia muito. Acho que hoje, nos espaços que eu estou, gente, as meninas conseguem entender melhor, as mães também. Então, exatamente por isso.
O laudo não diz nada. O laudo é uma garantia de direito, né? Hoje, por conta de várias políticas públicas que existem, os benefícios. Então, assim, por isso que eu falo, o laudo não vai me dizer como que eu vou trabalhar. Eu falo sempre isso para as minhas professoras, desde de muito tempo, desde quando eu me conheço por gente, eu falo, não se prenda ao laudo. Porque o laudo ali não está dizendo, faça essa atividade que o aluno vai deixar de ser deficiente ou vai acompanhar. Então, assim, o laudo realmente rotula se você tiver esse olhar. Então, por isso que eu oriento a não ter esse olhar e a entender que o laudo, inclusive para as salas de recursos, não é a única maneira que eu vou garantir. Se ele tiver um parecer técnico-pedagógico, né? A família, alguém falou da família aí, de como fazer com que essa família entenda que o aluno tem uma deficiência. Eu acho que acontece muito com a questão do autismo. Então, é esse trabalho que eu falo para vocês, que a gente precisa fazer no miudinho, de chamar essa família e conversar, explicar o que é o autismo, ou o que é uma deficiência intelectual, ou o que é o transtorno de déficit de atenção, porque às vezes a mãe até esconde que o filho tem. Isso cabe, gente, ao gestor mesmo, né? E ao orientador da escola, o orientador educacional da escola. Chamar a mãe e falar, mãe, a gente precisa exatamente para que ele possa acompanhar, para que ele possa ter os seus direitos garantidos dentro da escola. Então, assim, quando você tem essa conversa com a família, gente, eu estou falando porque eu já fiz várias conversas e tive boas respostas. A mãe vai, procura o médico, traz o laudo e a gente consegue fazer um bom trabalho. E eu explico para ela, independente de você trazer o laudo ou não, eu vou ter um olhar para esse aluno mais específico, porque precisa se fazer um trabalho assim. Eu hoje, gente, exatamente pela família ter dificuldade de aceitar e também da parte clínica, ou me dar um laudo de qualquer forma, porque, assim, eu tive crianças que tinham um laudo de deficiência intelectual, depois TDAH e depois virou autista, do mesmo médico. Eu não consigo entender, né? Então, assim, não estou generalizando, mas a seriedade que um ser humano precisa ter enquanto profissional, tanto da área da saúde, da educação, quanto da assistência. Então, assim, eu fico muito indignada quando eu recebo eu já tive, logo no início da minha carreira profissional, uma criança que era surda e era confundida com autista, sabe? Eu era até fono na época. Eu não consigo entender esses erros, porque precisa se fazer, né, uma pesquisa melhor, os exames necessários, para depois se fechar um diagnóstico. Na educação infantil, gente, é muito... Agora, então, eu recebo laudos muito precoces. Porque a mãe entende que só com laudo que vai estar na sala de recursos. Tem ainda gente, gestor, professor e diretor, que ainda entende isso. Mas o AEE é bem claro. Ali diz, na educação infantil, se faz intervenção precoce. Não é estimulação, porque estimulação... Quem faz é a parte clínica, né, o psicomotricista, mas na área do AEE, a gente faz uma intervenção precoce. Se esse aluno tem 4 anos, 3 anos, ele vai ter o laudo de TDAH? Ele vai ter o laudo de dislexia? Ele vai ter o laudo de autista? Alguns sim, eu entendo que consegue. Mas tem laudos que você vê são precoces, que às vezes é uma questão, por exemplo, tudo que é ligado muito à fala, principalmente, a gente precisa ter entendimento e conhecer o ambiente familiar. Eu tive alunos... E respeitar o tempo também, né? Exatamente. Eu digo isso até por experiência na minha casa, né? Eu me lembro de uma vergonha que eu passei, vou te interromper um minutinho para contar essa história, a vergonha que eu passei com a pediatra dos meus filhos. Eu cheguei com meu filho mais velho, ele com 9 meses já andava e já falava. Falava tudo. E falava conjugando até verbo, né? Que a gente fica assim, eita, nossa, 9 meses. Aí chegou o meu outro filho do meio que demorou para andar, foi só no período do recesso escolar que eu consegui colocar o moleque para andar, depois de 1 ano e 15 dias, né, que ele andou. E aí eu cheguei na pediatra assim, e quando ele começou a falar, ele falava tudo assim, né? Tato, aquele T, com T, né?
Aí aquilo me incomodou, eu falei assim, não, mas por que o meu filho faz, e o outro filho? Aí ela, mãe, um filho é diferente do outro, eles não são a mesma pessoa, então eu morri de vergonha, olha só, educadora, morri de vergonha de estar passando por aquilo, mas é isso, às vezes a família tem uma pressa enorme, né, ou faz uma comparação com o do vizinho, eu fiz com meus filhos, olha, você faz, tem gente que faz com o vizinho, com o priminho, com não sei o que já estava fazendo isso, a pressa, né, a ansiedade para fazer com que aquela criança tenha aquele desenvolvimento, ou que aprenda a ler logo, né, a escrever logo, cada um tem um tempo. Então, isso acaba causando... Falando disso aí, dessa questão, falando dessa questão aí, desculpa, da família que às vezes não aceita o laudo, também a gente tem, gente, o professor que fala assim, ele tem algum probleminha? Ele tem algum probleminha, Ellen? Aí eu paro, olho. Cara, quem não tem problema, né? Quem não tem problema? Então, por que a gente fica querendo, né, enquanto professor, aí eu também vou falar, vou puxar um pouquinho a orelha, porque nem tudo são os pais os culpados, né? Por que o professor não muda a sua prática pedagógica para poder atender a todos? Porque hoje, gente, as crianças, elas estão, assim, com um pensamento muito mais rápido que o nosso. Eles precisam que todos os canais sensoriais sejam ativados. E o professor quer ficar só no quadro ou no livro. Ainda existe isso. Enquanto a gente não mudar nossa prática pedagógica, eu não estou falando do aluno com deficiência, não. Estou falando de todos. Sim. Aí, se o aluno não aprende a ler e escrever naquele determinado tempo, tem algum probleminha. Será que probleminha do aluno ou probleminha nosso? Estou me colocando no meio, porque eu, quando trabalhei em São Gonçalo, eu tive que ir para uma turma de alfabetização. Gente, eu nunca alfabetizei ninguém. Eu me vi louca, Graciane, nunca. Eu tive que aprender. E ali, eu vi também, ali tive uma experiência também fantástica, foi pouco tempo, mas eu vi que o quanto que a gente precisa mudar a nossa prática pedagógica. Porque para haver desenvolvimento, para haver aprendizado, tem que ter troca de experiência. E essa troca de experiência só acontece quando a gente estabelece um canal de comunicação. E que nem sempre esse canal de comunicação é a fala. Eu não estou falando nem de aluno com deficiência, estou falando de todo. Porque eu tenho aluno que é tímido, eu tenho aluno que pouco fala, tenho aluno que tem uma dislexia, que tem um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu tenho aluno que sofre violência, né, em casa. Eu tenho aluno que é criado pela avó. Eu tenho, assim, isso tudo aí, gente, faz parte do contexto da inclusão. Desse olhar que nós, professores, regentes, orientadores, diretores, precisamos ter para esse grupo. E por isso tão importante a questão da formação, né? Porque é em serviço, é ali no estudo de caso, é avaliando, é pensando, porque a formação não só para a área da inclusão, mas também a formação no sentido de incluir todos, independente de ter uma deficiência ou não. É nesse sentido que a gente precisa chamar a atenção. Não quero que você perca o foco na última pergunta. Avaliação. Porque essa pergunta, então, ela é... Concordo, quando... Eu não lembro quem foi que fez a pergunta. Foi Edi, supervisora nossa, do município de São Gonçalo. Eu concordo quando ela coloca que precisa, sim, de pensar nas leis municipais, né? Para tratar desses assuntos. Não existe, realmente, poucos municípios, né? Cuidam disso daí, legislando em cima disso, né? Então, assim, a questão da avaliação. Eu falo, assim, gente, para mim é tão claro, fica tão claro algumas questões, eu não sei por que a gente complica dentro da escola essa questão. Se o aluno, tá? Vou falar primeiro da questão da avaliação. Se o aluno tem o plano educacional individualizado, em que ali diz como que eu vou adaptar ou flexibilizar o conteúdo ou o currículo, depende, né? De cada criança. Às vezes é o currículo, às vezes é só a atividade que eu preciso adaptar ou flexibilizar, vai depender. Então, assim, se naquele plano educacional individualizado eu estou apontando como que ele vai ter que ser atendido, o que eu vou ter que adaptar, a mesma coisa é a avaliação. A avaliação tem que ser
adaptada ou flexibilizada de acordo com o plano educacional individualizado. O que eu percebo, estou falando isso, gente, porque eu vou repetir, a gente tem encontro com gestores de outros municípios, que São Gonçalo não tem ninguém ainda, uma puxãozinho de orelha, que a gente discute, e isso acontece em vários municípios. Deve ter gente aqui de outro município acompanhando, e sabe o que eu estou falando aí. A dificuldade do professor, o orientador e o mediador fazer o PEI. Porque o PEI, o Plano Educacional Individualizado, até um tempinho atrás, ele era apenas um documento só para cumprir a burocracia do Ministério Público para dizer que tem o PEI. O PEI não era feito diariamente, entende? O PEI, ele não era seguido. Botava ali, e assim, e tinha gente, eu percebi, estou falando de Maricá, de São Gonçalo e Niterói, que isso acontece, assim, em outros municípios. Tem gente que faz a adaptação, que faz a flexibilização, mas não está no PEI, não faz o PEI. Eu cheguei a pegar isso. Agora, em Maricá, a gente avançou muito com relação a isso, porque a gente criou um protocolo, né? Alguns municípios também, tipo Rio das Ostras, fazem um trabalho muito legal com o PEI, Saquarema, Araruama, fazem um trabalho bem bacana. Então, assim, quando se segue o PEI, tanto é para atividade diária, do dia a dia, você está ali, como para avaliação. Então, assim, o problema é fazer o PEI e colocar em prática o PEI. O PEI não ser apenas um documento engavetado, ou na pasta do aluno, para dizer que ele tem. É isso que eu acho que falta em vários lugares, tá? Com relação à terminalidade específica, o que acontece? Na lei nacional, fala disso? Fala, beleza. Mas teve uma época que eles quiseram meio que parar de discutir em cima disso, da terminalidade específica. Por quê? Porque a terminalidade específica começou a ser dada de qualquer forma, não levando em consideração o aluno, esse desenvolvimento. A terminalidade específica começou a ser dada, Graça, para excluir o aluno. Bota só que vai aprender nada mesmo, é mais ou menos assim, não vai aprender nada mesmo já. Espera logo esse cara para ficar em casa e dar logo o certificado para ele. Né? Teve isso, e tem uma outra questão. Quando a gente vai na terminalidade específica, a gente gera um encaminhamento. Ele terminou a questão acadêmica dele, mas bem avaliado, bem analisado, né? Uma pessoa que chegou numa determinada idade, em que a gente aponta que, né, não tem mais como ele prosseguir academicamente, mas ele é um ser humano, que ele tem direito a ter outro tipo de atendimento. O que falta é encaminhar para onde? Eu discutia muito isso com Carla Cristiane também nisso. O que falta nos municípios é isso. Tem que dar a terminalidade específica de maneira correta e justa. Mas aí, na terminalidade, nesse documento, tem que vai encaminhar para quê? Para uma oficina profissionalizante, algo onde ele tem potencialidade. Gente, nenhum ser humano é incapaz de tudo. Ele tem potencialidade e habilidade, isso precisa ser respeitado. Então, para onde encaminhar? Esse foi o grande nó. Eu tive uma aluna, que eu também passei pelo Colégio da Polícia Militar, você lembra disso? E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu tive uma aluna que, gente, ela desenvolveu muito, ela tinha múltiplas deficiências, ela tem uma história linda de vida, não sei se a mãe dela está assistindo, a gente ainda se fala. Assim que eu saí quando eu, né, lutei lá dentro, apanhei muito, mas as pessoas aprenderam muito, graças a Deus, eu plantei a sementinha lá, algumas pessoas entendem, concordam comigo, outros, lógico que não, por conta do tradicionalismo. Assim que eu saí do Colégio da Polícia, foi quando exatamente eu passei para a FAETEC, que eu pedi para sair, no outro ano, deram a terminalidade específica para essa aluna. Só que essa aluna, gente, já lia, já escrevia, acompanhava lentamente, porque ela tinha uma deficiência múltipla. Entendeu? Tinha algumas comorbidades, mas ela hoje está em escola de samba, tem outras, né, outras possibilidades para ela, mas não precisava ter sido, ela não era caso de terminalidade específica. Então, a terminalidade específica precisa ser muito bem pensada antes de ser dada, para não acabar com a vida da pessoa, senão essa menina, ela conseguiu, porque a mãe dela correu atrás de colocar ela em outras questões.
muito chateada, revoltada. Você não sabe, a menina ligou na mesma hora, o que aconteceu? Eu falei, infelizmente agora eu não estou lá dentro para lutar mais por ela, né? Porque a gente luta quando a gente está nos espaços. Sim. Mas corre você atrás como mãe, ela foi, conseguiu outras coisas para a menina é super bem resolvida, sabe? Toda para frente. Uma pessoa que passa por você, você nem diz, você percebe, né? Algumas coisas, você não convive com você, conversa com você naturalmente. Então, assim, não havia necessidade alguma de dar terminalidade. Nenhuma. Então, essa é a minha preocupação, e foi isso que o governo, na época, ficou preocupado e parou um pouco essa discussão e não saiu nada mais concreto, exatamente por esses erros, né? Porque para as escolas era muito mais fácil. Desculpa falar, mas era um livramento, né? Eu não ter aquela pessoa ali que, para mim, ela não vai conseguir mais academicamente continuar. Mas, por isso que eu fico preocupada, tá? Sim, é preocupante, sim. É preocupante, sim. Eu também tem que confesso que eu tenho essa situação. Por isso que eu falei, não adianta ser uma situação. Bem definidos, né? Tem que ter uma discussão, inclusive uma discussão e formação ao mesmo tempo nesse sentido, para que as pessoas saibam qual é o momento certo. Tem que ter uma equipe ali que esteja coesa, que esteja entendendo qual é o momento que realmente cabe uma terminalidade específica, e qual é o momento que a gente tem que mantê-lo, porque isso é inclusão, é manter mais tempo esse aluno, essa aluna dentro da escola, para conhecer mais, para aprender mais, tem mais potencialidade para fazer. Então, a terminalidade específica, ela precisa ser cuidada para que ela não seja um certificado de competência. E de exclusão, né? Aqui não cabe mais você, né? Nesse espaço você não tem mais nada a fazer, né? Tem que oferecer um encaminhamento para a pessoa, né? Para ela continuar, ter direito enquanto cidadão. E a terminalidade prevê isso. Deixa eu te falar, Ellen, esse assunto é um assunto muito bacana, acho que tem muita coisa para a gente falar, e a nossa live já está longa demais, e eu estou preocupada com isso. Eu vou dar uma corridinha aqui, eu queria que você me ajudasse a dar essa corrida, porque senão a gente fica com cansativo, né, para as pessoas assistirem e tudo mais. Então, eu vou dar uma lida rápida aqui, vai ser a minha última lida para o pessoal que está aqui nos comentários, para que a gente fale um pouquinho sobre as perspectivas pós-pandemia e que fale um pouquinho sobre como é que é cuidar desses alunos, né, estar com esses alunos dentro de casa nesse momento de isolamento. Bom, então, rapidinho, Adriano César está aqui, parabéns, Ellen, não é à toa que Maricá é referência da educação inclusiva. Fátima Lima, dizendo, excelentes profissionais comprometidas com a educação, obrigada, Fátima. Fátima Lima também acrescenta, infelizmente muitos colegas querem empurrar alunos com dificuldade de aprendizagem para a sala de recursos, bacana essa colocação. Lícia Moraes pedindo aqui sobre a terminalidade específica, perguntando se existe em Maricá. Leonardo Alves, um abraço, Graciane, olá, Leonardo. Fátima de Souza Coutinho, sabe as palavras, Hélio, o professor e o mediador precisa entender que temos que trabalhar com cada aluno mediante as suas habilidades, envolver seu potencial para que possa ter autonomia, seja ela cognitiva ou de vida diária. Precisamos entender que é preciso ser produtivo para o aluno. Fabiana Maria Gomes Monteiro está aqui com a gente também. Fabiana, também da nossa equipe, né? Cristiane Lima, dizendo exatamente. Graciane Bolotão sou eu. Tá dizendo aqui a Graciane Bolotão? É porque Davis fica lá escrevendo. Chegamos a 68 compartilhamentos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade de atender mais pessoas, né? De ter mais pessoas nos vendo e compartilhando e aprendendo e discutindo com a gente, conversando com a gente. Isso é muito bom. Daniele Fortunato dizendo, os mediadores, de fato, precisam estar aptos para exercer esse lindo trabalho de inclusão, desenvolvendo a autonomia do indivíduo no seu processo de construção. Joana também dizendo perfeita. Ellen Flávia Marins falou tudo. Ellen, aprendi muito com você também em São Gonçalo. Muito bom. Flávia dizendo aqui. Verônica Aquino mandando um olá, Fabiana, minha amiga, Raquel Castro, a equipe era maravilhosa, só tinha gente boa, verdade, Raquel. Trabalhamos muito, ralamos muito, apanhamos muito, levamos muita bordoada.
aqui também, Nilton Oliveira, interessante trabalhar os tipos de memória, sendo ela auditiva, visual e sinestésica. Isso que ela está falando é de suma importância. Alessandra, Vanessa, dupla maravilhosa, Fátima Lima, humildinho, Ellen foi conseguindo conquistar. A Fátima Lima é assim mesmo que ela trabalha. Ela vai devagarinho, ó, vai entrando igual água, vai chegando e vai se espalhando e vai fazendo a mudança total no cenário. Ó, a água é isso, gente. Olha que negócio legal, viu? Que a água vai, ó, onde tem brecha vai entrando e vai mudando o cenário. Ó, que legal. Gostei disso. Nilton Oliveira, a Ellie está falando de suma importância. Mila está aqui nos assistindo. Mila, linda. Olha, profundo respeito e carinho por essa pessoa maravilhosa, Mila Ferreira. Pensar, agir, a rede ainda é um desafio nos municípios, ela comenta. É verdade, Mila, é verdade. E coloca o coraçãozinho azul. Linda. Falou do autismo. Sol Rosa está aqui, também já falei. Raquel Castro. Grace, olha, a Raquel está fazendo uma queixa. Não sei se eu leio, não sei se eu não leio. Fiquei na dúvida, Raquel. Vou falar, porque se ela escreveu, eu vou falar. Ela está me contando aqui que você está arrancando o couro dela. Tá fazendo uma queixa. Olha, mas ela é assim, Raquel, não adianta. E nem adianta fazer queixa para mim também, porque eu também... Graça, ela não me larga, não adianta. Lógico que eu não sei, isso é amor. Fátima está aqui, São Gonçalo precisa de política pública, concordo, Fátima Lima. Raquel, Marta Rezende, Fabiana, Alessandra, Márcia Santa Rosa, Josué da Elisângela Gomes. Aí tá Raquel falando, também estou trabalhando muito. Agora que eu estou assistindo a live, porque ela perdeu um pedacinho da live, ó, trabalhando. Ó. Ana Maria Reis Carrão, não adianta que ela está trabalhando também, né? É óbvio que ela está trabalhando, vai dar essa live com a gente. Alessandra Honorata, Ellen, você é uma guerreira. Parabéns por sua luta e dedicação por não desistir. Que Deus continue abençoando sua trajetória profissional no campo da educação inclusiva. Carla Cristiane Maricá, um exemplo, a inclusão tem que ser uma concepção de vida que transforma primeiro a gente e vai contagiando práticas e olhares sobre tudo que está perto. A fala da Ellen é sempre permeada de teoria e chão da escola. Ana Paula de Oliveira está aqui também, Verônica de Sá Machado Amorim dizendo que você é uma inspiração, prática e teoria devem caminhar juntas. Aline Lopes Sintra, o laudo é roteiro ou PEI? Acho que é uma pergunta, né? Perdi onde eu estava. Perdi onde eu estava. Ó, Vanelli Chaves também está aqui com a gente. Deixo aqui o meu convite para você falar com as minhas alunas do curso normal. Sua experiência nessa fase de formação é essencial. Marta Rezende também está aqui com a gente. Que bom, Marta. Márcia Santa Rosa. Ellen, parabéns. Alessandra, já falei. Edi também, parabéns. Valeu, Graciane. Carla Barros. Queria a Ellen aqui em São Gonçalo, nos arrancando o couro também. Aí, viu, Raquel? Tem quem queira. Tem quem queira, isso aí. Tá reclamando? Gostei. Então, agora, vamos passar para a segunda parte, que já devia ter sido antes, né? Mas a gente conversa muito. Antes de a gente passar para a segunda parte, eu quero aproveitar esse momento dessa parada para homenagear duas pessoas da sua convivência que hoje estão comemorando o dia mais feliz da vida delas, que é agradecendo a Deus pela vida. Então, fala aí um pouquinho dessas duas pessoas rapidamente. Meu exemplo de vida, né? Minha mãe, Sueli, pessoa que me inspira, sempre esteve do meu lado, vou chorar. Pessoa maravilhosa, de suma importância, daqui a pouco eu vou estar juntinho dela aí, né? A gente mora muito perto, podem ficar preocupados, a gente mora colado uma na outra. Guerreira, uma mulher que minha inspiração, minha mãe, né? Minha amigona, né? Eu aprendi muito com ela e ela aprende muito comigo, a gente troca muita experiência. E
o pai do meu filho, meu grande amigo hoje, nós não estamos mais casados, mas a gente tem uma amizade muito linda, o Guto Azevedo, que é o pai do meu filho, o Gutinho, que também é uma pessoa que sempre me inspirou, que sempre me apoiou, né? E desejar feliz aniversário para os dois, né? Os dois fazem aniversário no mesmo dia, então, assim, que os dois têm uma... Tudo, acho que todas as pessoas que passam na nossa vida têm uma importância, né? Não é porque hoje eu não estou mais casada que ele não, né, perdeu a importância, nós somos amigos, temos um filho, né, que a gente cria, isso que é legal. E minha mãe, minha bênção. Então, parabéns para vocês dois. A gente vai, como é que é? A gente aprendeu antes da live, nós aprendemos uma coisa. Como é que é? A gente vai fazer junto, hein? A gente vai cantar parabéns para os dois dessa maneira, que no caso a gente vai incluir em... Como é que é o negócio mesmo? Quem não... Jéssica sabe. Quem não... Fala aí, Jéssica. Cadê Jeane? Jeane está aqui também. A gente inclui quem quando a gente faz assim? A gente inclui quem? Fala aí pra gente. Aplausos para ouvintes e surdos. É bilíngue. Então, parabéns. Então vamos lá. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É, isso aí, viu? Aprendendo. Olha, tem problema muito, eu tô conseguindo. Dá uma embaladinha aqui. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, né? A vida da sua mãe, a vida do... Guto pai. Do Guto pai. E agora, então, eu quero saber como é que a gente cuida aí desses alunos e alunas, como é que vocês estão, qual o plano que vocês estão fazendo para cuidar desses alunos e alunas em Maricá, no caso, que é onde você está hoje exercendo essa função, nesse tempo de pandemia. Quero que você acrescente aí como é o ensino remoto para aluno com deficiência também, tá bom? Fala um pouquinho para gente. Então, não poderia ser diferente, né? Apesar de não estar fisicamente presente, é a base do trabalho de uma educação humanizada e acolhedora. Por isso que eu até coloquei como título, né, da nossa live essa questão do acolhimento. Então, assim que começou, logo na primeira semana, sem saber o que o Conselho Nacional e Municipal ia definir, né, eu juntei as responsabilidades de recursos, porque algumas mães ficaram já, logo na primeira semana, pedindo socorro, ajuda, principalmente dos autistas, porque eles perderam, né? Todos perderam, mas, assim, para eles essa rotina é muito importante. Aí eu fiz um desafio, né? No grupo das profissionais de recursos e com a minha equipe. Vamos tentar fazer contato com essas famílias e vamos acolher, saber como que eles estão, meninas, porque eu estou preocupada, tem muito aluno que já está sofrendo por conta da perda de rotina, entendendo também que para eles desenvolverem, eles precisam estar com esse trabalho sistemático, né? Tanto da parte clínica como da parte educacional. Então, quando a gente para o atendimento, principalmente das salas de recursos, ou esse aluno vai estacionar ou ele vai regredir. Então, eu tive duas preocupações, desse acolhimento a famílias de comunidade, então eu falei, a gente precisa orientar essas famílias, né, os responsáveis, do que pode ser feito dentro de casa para que possa minimizar esse sofrimento. Não estou falando que a gente ia conseguir, né? Não esperava que a gente fosse atender a todos, né? Porque, assim como os outros alunos que não têm deficiência, alguns não têm acesso à internet, tem gente que não tem no WhatsApp, enfim, vamos ver de que forma a gente vai atender e vamos ver as necessidades, para a gente poder tentar minimizar esse momento. E, para minha alegria, duas pessoas já estavam fazendo isso, as outras começaram a fazer, os vídeos foram chegando, cada vídeo maravilhoso. E, nesse momento, Graciane, eu pude perceber, né, aí a gente começa a ver os vídeos, começa a analisar, meu Deus, como que Deus inspira a gente, e a gente tem uma resposta tão positiva, porque não sei de onde, eu dormi, acordei com essa ideia e falei, vamos fazer. E ninguém estava propondo nada ainda, não tinha nada, nem a secretaria. Aí foi um trabalho, quero deixar bem claro, que não foi uma coisa imposta por mim, enquanto gerente, não. Era um grupo de profissionais, de professores, que resolveram se unir para acolher essas famílias do qual elas atendiam. Então, não foi nada formal,
Foi uma coisa feita com muito amor mesmo, que todo mundo, vamos fazer. E os vídeos foram chegando, eu comecei a perceber que aquelas mães que não viam possibilidades nos filhos, estavam começando a ver, sabe? E aquelas mães que tinham uma expectativa muito além... resultado ali, né? Que estavam fazendo. A resposta, exatamente, né? E aquelas que tinham uma expectativa muito além, que a gente sabia enquanto profissional que não era aquilo, começaram a ver outras potencialidades e ver como trabalhar. E entender um pouquinho o trabalho do AEE. Eu falei, vocês precisam firmar isso para a família, que eles podem ajudar em casa a dobrar uma roupa de cama, a fazer um brigadeiro, né? E isso está trabalhando os conteúdos da questão pedagógica. Nada de conteúdo. Vínculo familiar também, né? Isso, exatamente. E a gente teve um retorno muito bom. Aí eu resolvi colocar, falei, gente, eu tenho uma página que é nossa, inclusão com responsabilidade é possível. Vamos jogar esses vídeos lá, porque aí a gente vai conseguir atingir outras famílias das escolas onde não tem salas de recursos, ou até de outros municípios. E foi o que aconteceu. Essa página bombou, graças, a gente está já com mais de 1.000 pessoas seguindo, enfim. E foi com esse trabalho que as meninas fizeram. Quando veio a questão do Conselho Nacional e Municipal, né, era algo que a gente já estava fazendo, né? E aí eu comecei a fazer um monte de reunião com o polo, com os professores de curso, depois com o intérprete, com instrutores de estudos, com os mediadores pedagógicos também por polo, para poder alinhar esse trabalho. Né? Depois que saiu o documento aí, eu poderia, sim, né, chamar o povo para ir para a praça, porque o negócio estava punk, era só o povo da sala de recursos. E eu fiz uma planilha, que eu ainda preciso até terminar, e vi que a gente conseguiu atender, assim, quase que 90% dos alunos das salas de recursos, sabe, com esse trabalho. Porque a gente percebeu alguns que não tinham acesso, mas a gente viu, algumas mediadoras pegavam sua bicicleta e deixavam material adaptado no portão da casa do aluno, outros pegavam seu carro e faziam isso, outros foram andando. Aí, falando da atividade, isso foi o que foi acontecendo, gente, por amor mesmo, né? Algo que a gente foi fazendo. Quando saiu isso, a gente começou a fazer trabalho, e eles ficaram muito preocupados, porque a gente vai ter uma plataforma que está começando a funcionar agora, e a rede, sim, né, a orientação da secretária, do secretário, é que não ficasse preso só a plataforma, porque a gente entende, não estou falando do aluno com deficiência, que nem todos têm acesso. Então, a atividade remota não é só tecnologia assistiva, né, não é só tecnologia, novas tecnologias. O material que você pode mandar com a cesta, que é o que acontece em Maricá, a gente manda o plano de estudo, manda algumas atividades. Algumas diretoras mandavam atividade. A gente recebeu muito aluno novo agora, sabe, Graça? Que não deu tempo da gente avaliar todo mundo. Porque a gente teve um mês, foi muito rápido. Março parou, né? Carnaval, depois, quando voltou, em meados de março. Então, muitos alunos precisavam ainda ser avaliados. O que algumas diretoras fizeram? Pegaram o material impresso, e mandava joguinho, mandava livro para esses alunos. Então, todo mundo começou a fazer, né, dentro da sua realidade, o que podia ser feito. Então, a atividade remota não se refere só à internet, a Facebook, tem outros meios de caminho. Teve gente que falou até de botar carro de som para explicar, sabe? A gente vai inventando e reinventando. Então, assim, a atividade remota é o quê? É você respeitar esse tempo desse aluno. Você vai mandar uma atividade, porque é um outro tipo de rotina que ele está vivendo, né? Respeitar o que essa família está passando. A gente tem pais desempregados, tem pais que pegaram a Covid, avô que está ali naquele espaço, né? Alunos que não têm um espaço adequado, que não é a mesma coisa de sala de aula. Então, precisa trabalhar, a gente pensou nesse trabalho, respeitando esse ambiente familiar, esse espaço dessa família, né? E oferecer dentro dessa realidade, porque a gente buscou, enquanto rede mesmo, não estou falando só do aluno com deficiência. Sim. E o que, na verdade, então, você colocou um pouquinho, mas então, qual seria o papel do professor de atendimento educacional especializado, mediador pedagógico, do professor, dos profissionais de inclusão aí com esses alunos nesse período de quarentena? Então, o papel que vem. É exatamente o mesmo. O AE vai acolher e vai fazer esse trabalho lúdico, estimulando, com esses recursos que tem em casa, né, para dar autonomia para esse aluno dentro de casa. O que ele pode fazer? Essa atividade de vida diária, enfim.
Já o mediador, ele vai receber, tá, o material do professor regente, ele vai junto com o professor regente e o OP, que é o orientador pedagógico, organizar o material que seja acessível a esse aluno, flexibilizar ou adaptar, para poder ou colocar na plataforma, ou mandar junto com a cesta, ou ir de bicicleta, né? É o que eu falei, continuar o mesmo trabalho, só que ou a distância, ou ver o caminho que esse aluno vai conseguir. Eu tenho aluno que foi para outro município, entendeu, Graça? Porque morava sozinho com a mãe, aí eu estou mandando por e-mail, a mãe tem e-mail, mas se não tivesse, a gente tem que ver uma forma, entendeu? Então, assim, a gente tem que, cada caso, ver o que está acontecendo e trabalhar em... A mesma, vamos dizer assim, dica, né? A dica principal, acho que da live hoje que você nos traz é isso, olhar individual, né? Acolhedor. Isso, olhar acolhedor. Eu coloquei aqui, inclusão com responsabilidade aqui embaixo, é possível, não é isso? É o nome da página, não é isso? Da página do Facebook. Da página do Facebook. Inclusão com responsabilidade é possível. Quem quiser saber mais do trabalho aí que vem sendo realizado em Maricá, com a Elly, com a equipe que a Elly traz, né? Porque a Elly não faz isso sozinha. É bom que a gente tenha isso muito claro, e algumas pessoas passaram aqui, que hoje estão compondo a equipe que a Elly trabalha em Maricá. Eu agradeço muito a participação de todas e todos que aqui estiveram. Nós tivemos aqui, Elly, a gente chegou a mais de 70 pessoas vendo a nossa live, a gente está agora em torno de 40 pessoas, tem mais de 51 curtidas. A gente ainda tem a possibilidade de fazer outros momentos, eu acho que é bacana, de repente, se quem quiser, quem tiver mais interesse sobre isso, se quiser mandar perguntas para a gente pode estar marcando uma outra live, eu acho que a Ellen aceita, não é isso? Posso falar assim? Ellen aceita, porque a gente realmente está com quase 2 horas já de live, é um tempo que eu nunca cheguei a esse tempo, então realmente a gente passou bastante do período. Então, quero agradecer a todas e todos que aqui estiveram, e você tem aniversariante ainda hoje para comemorar, né, Ellen? Minha mãe tem até aniversariante hoje para comemorar, então, quero agradecer a você, Ellen, novamente, primeiro pela pessoa maravilhosa que você é, pela oportunidade que você me deu de te conhecer, e segundo, pela oportunidade de estar aqui com a gente, dividindo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo há muito tempo, né? A sua história se confunde com a inclusão nos municípios que você trabalhou, então eu sou muito grata por você estar com a gente no coletivo, ela, fazendo esse trabalho. Quero agradecer a todas que estiveram aqui, todos que estiveram, e quero dizer também que nós vamos ter, essa semana que está entrando, na terça-feira, nós temos a live do Espalha Risos, com o pessoal da equipe Espalha Risos, que é um trabalho muito bacana que vocês precisam conhecer. A gente tem um monte de live. Junho, a gente já está com a agenda fechada, já estamos começando a abrir a agenda de julho, olha que loucura. Está muito legal esse trabalho, acho que as pessoas estão gostando, e eu quero tentar ao máximo aí corresponder às expectativas das pessoas em relação a esse momento do Conversa com Ela, que é uma forma de comunicação comunitária, né? É bom que a gente diga. Eu fiz parte, Ellen, eu não sei se você sabe desse pedaço da história, não sei se já tive oportunidade, mas eu fiz parte de uma comunidade, a comunidade Novoar, que tinha uma rádio comunitária, e eu fazia um programa chamado Comunidade em Alerta, em São Gonçalo, no Porto Novo. Então, a gente teve um trabalho bem bacana, uma história que eu vou contar numa outra oportunidade, se Deus quiser, e essa história, ela se confunde com a minha vida, com a minha adolescência e tudo mais, mas ela me trouxe uma perspectiva de educação diferente, a educação comunitária, usar os meios de comunicação a favor da comunidade. Então, a comunicação comunitária, ela nos dá a possibilidade de falar para quem está nos ouvindo, e não aquele distanciamento da mídia, né? Então, atender as necessidades, Então, eu estou usando um pouquinho desse aprendizado que eu tive na minha adolescência e que se arrastou pela minha juventude e vida adulta, porque foram 12 anos essa experiência, e estou trazendo agora, nesse tempo de pandemia, para o Conversa com Ela. Então, a gente vai dividindo um pouquinho dos nossos conhecimentos aqui. Agradeço as nossas queridas tradutoras que estiveram aqui conosco esse tempo
todo, agradeço a paciência, aí elas conseguiram, Ellen, sair de vez em quando da tela e entrar, né, foi bem bacana, eu falei, eu não sei fazer isso nesse programa, então, muito obrigada, Jeane, muito obrigada, Jéssica, a participação de vocês foi linda, maravilhosa, pode abrir o microfone se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, quer falar? Deixa a Jéssica falar aqui, fala, Jéssica. Não. Fala, depois a gente completa, tá bom? Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês, é sempre um aprendizado estar com a Ellen, é uma honra participar dessa equipe maravilhosa e conhecer essa mulher incrível, né? E mais uma honra ainda conhecer você também, Grazi. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Sim? Assim, obrigada? Não. Isso assim, significado é I love you. I love you. I love Você you. acredita que minha filha já tinha me ensinado isso e eu tinha esquecido? A Esther já tinha me ensinado isso. Obrigada. Vocês não veem? Sim. E Jeane, quer falar um pouquinho, Jeane? Eu também quero agradecer por ter participado, é sempre um aprendizado. Eu, além de tradutora, eu também sou professora e quando eu participo dessas lives eu tenho que me concentrar muito para eu poder não viajar na minha imaginação com todas as experiências e sempre algo novo a aprender, né? E é muito bom. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, lindo trabalho, parabéns. E outra coisa que eu esqueci de falar é que a gente vai ter uma live também na semana que vem, no dia 5, com mães de autista, tá? E a gente vai falar mais sobre inclusão, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigada, um feliz sábado, um bom sábado, que vocês sejam protegidos aí pelo Senhor, por Deus, que tudo dê certo. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Eu quero dar aqui, e eu gostaria que você, antes da gente terminar, falar um pouquinho sobre isso. Eu estou muito chateada, irritada, eu nem sei o que dizer, né? Qual palavra utilizar nesse momento. Primeiro, pela morosidade, pela incompetência, e aí eu quero deixar essa live registrada, em relação ao que aconteceu em São Gonçalo, está acontecendo hoje em São Gonçalo, que aconteceu o fato da demora, da morosidade em realizar a distribuição de cestas básicas para as famílias. Coloco aqui que a gente teve a oportunidade, né, todos os municípios tiveram a questão do PNAE liberada pelo governo federal, eu tenho um monte de crítica ao governo federal, mas, porém, em relação ao PNAE, o PNAE foi liberado uma lei, passou uma lei que poderia ser distribuída cestas básicas para os alunos e alunas das redes públicas, e aí São Gonçalo demorou muito, e quando veio com alguma coisa, veio com um kit que eu tenho vergonha de estar vendo isso acontecendo em São Gonçalo. Além de vergonha, me sinto indignada, irritada, ao ver como estão tratando as famílias e o que as famílias precisam. Hoje a gente está falando de comida, de material básico, de higiene para essas pessoas que precisam de verdade. A gente sabe que muitas crianças nossas e adultos também precisam da alimentação da escola, que não tem dentro de casa. E a gente vê o governo tratando essas pessoas dessa maneira, gerando aglomeração, gerando indignação, tendo que fazer documentação, xerox disso, xerox daquilo, levar caneta azul, caneta preta, uma burocracia enorme para receber um kit que vergonha. Fala aí. Absurdo isso. O povo não precisa de esmola, sabe? O povo precisa de comida. E é para ontem, não é para demorar. Aí me aparece aquele kit. Que vergonha. Eu também fiquei envergonhada de ver aquilo ali, gente. Eles precisam de muito mais. É o que você falou, Graça. Muitas crianças vão para a escola para merendar, né? Por mais que a merenda também não estava lá grandes coisas, né? Que a gente sabe. Mas era o que eles
Aquilo ali já bastava para eles. Imagina agora dentro de casa, o pai desempregado, sem receber, aí tem direito e vem aquela esmola, Eu estou indignada. Eu termino, acho que a gente vai terminar essa live com essa indignação, essa tristeza no coração, de estar vendo como a comunidade, como a população gonçalense está sendo tratada atualmente, principalmente as pessoas que estão mais vulneráveis, que estão precisando de políticas públicas que considerem que cuide do outro, né? Diferente do que a gente tem visto, graças a Deus, né? E ao governo que está atualmente em Maricá, que está fazendo aí, já fez a segunda entrega de cesta básica, não dá nem para comparar a cesta básica que está sendo entregue no município de Maricá com o que está sendo apresentado hoje, esse kit merenda escolar que está sendo apresentado hoje pelo município de São Gonçalo. E assim mesmo, no dia 26, eu errei a beça na live do dia, mas o dia, né? O dia que saiu o decreto foi o dia 26, até a máquina já terminou, gente. Dia 26 de maio, né? Estou perdida com data, tá? Maio. Estou perdida com data. É maio. 26 de maio. E eu falei uma bobagem também. Esse mês vai até 31 de maio, tem amanhã também, né? Amanhã. E eu falei que já ia até o dia 30. Então, assim, registro aqui minha indignação, minha chateação de estar vendo esse cenário acontecendo em São Gonçalo. Um abraço a todas e todos. Obrigada pelo convite, obrigada, meninas. Essa casa é nossa, você é do coletivo, essa casa é nossa. Na hora que quiser falar, a gente está com esse espaço aberto, tá bom? Beijo a todas e todos. Obrigada, bom sábado. Vocês também.